tia Michele, que bom ter você aqui comigo. Nós falamos nas videoaulas anteriores, né, sobre a indiferença, sobre os problemas de apoio, também de financeiro, então nós podemos falar aí sobre o apoio financeiro, né, esse apoio ministerial e o financeiro, só que também nós temos que estar atento à nossa realidade. Como nós falamos nas aulas anteriores, às vezes você olha em volta, ou até mesmo no Facebook, e você vê lá aquelas decorações grandiosas, né, maravilhosas, né, lindas, todo mundo com uniforme. E aí você olha, não tem condições de você fazer isso naquele momento, né? Então, como nós falamos, realmente os pilares, né, da gente fazer parte do Ministério Infantil e outros ministérios é a oração, né, a intimidade com Deus, vida consagrada, a leitura da Bíblia. Então nós podemos orar para que o Senhor possa abrir as portas. Mas nós temos que ver olhar ali a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Eu não vou conseguir fazer um uniforme esse ano, vamos colocar assim. Mas o que eu posso fazer? Talvez eu não consiga fazer aquilo tudo, mas eu posso fazer ali um painel. Aquilo vai fazer diferença na vida daquelas crianças. Uma vez, há muito tempo atrás, eu não podia fazer ali uma decoração, eu não tinha, né, acesso, que nem a gente tem acesso hoje até mesmo a EVA. Tem lugares no Brasil que é difícil o acesso ao EVA, né? Tem lugares que nem tem, e a gente pensa que isso nossa, imagina. Sim, tem lugares que o EVA é fora de mão, quando consegue achar é caríssimo. E até mesmo para nós que temos algum acesso, ele já está um pouco caro, então temos que procurar. Aonde eu moro não tem tantas variedades de cores, então eu moro na região rural, estou entre duas cidades. Uma quase não tem, a outra tem, mas ali tem a limitação, então você tem que às vezes mudar a cor de um recurso porque você não encontra aquela cor que você vê lá nos moldes, né? Então nós vamos ver muitas pessoas que nem têm acesso, e como que eu vou fazer? Então, o que você tem aí para usar? Então você às vezes tem um tecido, se você tiver bexiga, você pode fazer ali um jogo, né, de caindo aqueles tecidos, pode fazer o plano da salvação. E se eu não tenho aquilo ali também, eu posso fazer outro. Você tem que ir se adaptando, né, à sua realidade. Qual é a sua realidade? Então, eu não vou poder fazer o uniforme, então eu não vou fazer um congresso, um culto especial, vou fazer com aquilo que eu tenho. Então, há muito tempo, há uns anos atrás, eu não tinha muito acesso, né? E aqui na cidade nem se vendia também. Hoje ainda tem, então a gente tem que agradecer. Não tem todos, nem tudo de graça, não tem todas as cores, tudo aquilo que precisa, mas já tem uma certa variedade. Há uns anos atrás nem isso tinha, então tinha que sair para fora, né? Para outras cidades, 150 quilômetros, 150 quilômetros, para achar esse tipo de material. E aí eu vi na internet balinhas de jujuba, aquelas balinhas de goma, né? E fazer uma rosa, uma florzinha, acho que você já viu, né? Coloca um palito, faz aquela florzinha, coloca um saquinho, dá um lacinho. Então o cetim eu tinha acesso, o saquinho eu tinha e a bala de jujuba e o palito. E eu resolvi fazer. Então nós não tivemos uma grande decoração, foi bem simples, né? Foi um culto do amigo ainda, mas aí foi assim, o departamento infantil que organizou. E no final eu dei uma florzinha daquela com as balinhas de goma. E depois de muito tempo, eu tinha até esquecido. Por que que ficou? Porque fixou no meu coração. Uma menina que era criança naquela época, daí já se tornou adolescente, hoje já é mãe, veio falar para mim que nunca se esquece daquela florzinha de bala de goma. E toda vez que olha para mim, se lembra daquela balinha e como que foi especial ganhar escrito Feliz Dia dos Amigos, que aquilo ficou ali fixado na mente dela. E por que que fixou aqui na minha e eu trago para você? Porque quando ela falou aquilo para mim, deu né? Então você vai experimentar isso também. Então o que eu quero dizer? Haverá oposições, haverá desafios, haverá problemas como há no mundo, mas haverá também esse retorno, haverá também a alegria de fazer a obra do Senhor. Então eu não tinha ali aquela imensidão de bexigas.
Talvez naquele momento não, eu não tinha uniforme, eu não tinha grandes, mas aquela balinha, né, aquela florzinha de balinha de goma fez toda a diferença. Então, é lógico, né? Se você for ficar apegado a isso, apegado que, eu não, se o fulano fez isso, eu tenho que fazer, não. Então, o que que eu tenho? Qual é a realidade em que eu estou inserida? Né? Então, ali vai, como eu falei, vai melhorando, vai fazendo outra coisa. Então, aquilo que você fizer, aquelas crianças que estiverem ali, elas serão impactadas. Né? Às vezes você faz um bonequinho ali, coloca, tem umas bexiguinhas, elas entram ali, é um mundo. Então, nós temos que também enxergar, também começar a olhar como elas olham o mundo, né? E aí ver que isso vai fazer a diferença na vida dela. Então, são esses desafios, o desafio, né, da parte financeira. Então, se você aí tem bastante, né, bastante condições aí na sua congregação, mas mesmo assim você vai encontrar algumas barreiras, né? Mas não desistir, porque o Senhor Jesus, ele manda os recursos para nós, de acordo com o que ele mandar, nós vamos fazendo. Então, em tudo dei graça. Então, como eu disse, às vezes eu não fiz aquela decoração, não tinha uniforme, não tinha tudo aquilo, mas aquilo ali fez toda a diferença na vida de alguém. Então, não desista por essas, né, por esses obstáculos do caminho. Então, como eu disse, nós podemos falar aqui de tanto, vamos fazer um planejamento, né? Veja o que você consegue aí para você arrecadar fundos. Se é uma cantina, se é uma ação entre amigos, né? Coloque na mão de Deus, fala, Senhor, abençoa, Senhor, coloca a tua mão e me ajuda. É assim que nós vamos pedindo ajuda ao Senhor. Então, nós vamos olhando os exemplos da Bíblia, como eu disse, né? Neemias, para a reconstrução ali do muro de Jerusalém, né? E das portas, né? Da reforma ali, para fazer aquilo tudo, ele precisou também ali de doações, ele precisou arrecadar e ele foi fazendo ali a grande obra, ele estava trabalhando para o Senhor. Então, né, como ele teve oposições, ele teve problemas, ele teve até mesmo calúnias sobre a vida dele, mas como ele disse, eu não posso parar. Então Deus te deu algo, Deus te deu algo na sua mão para fazer. Então, por mais que às vezes você queira, fale para você mesma, ou mesmo, né? Não posso parar. Eu não posso parar. Né? Estou em uma grande obra e não posso parar, porque aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel e justo para terminar. Né? Então, até a volta de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar perseverando na obra do Senhor Jesus. E se você foi chamado, se por acaso você não caiu de paraquedas no departamento infantil, você não está lá por acaso, não existe por acaso, tá? Não existe por acaso para o nosso Deus, nada foge do controle dele. Ele não olhou para lá e quando voltou você estava, nossa, ela está no departamento, ela ou ele está no departamento infantil. Não, nada é por acaso, mas haverá sim, né, desafios, haverá sim obstáculos, mas o Senhor ele nos ajuda a transpor os obstáculos, a transpor os desafios. Jesus falou, deu uma ordem aos discípulos. Né? Você vai aí, quantas vezes você vai trabalhar com esse tema, navegando com Jesus? Então, isso tem que falar ao nosso coração. Jesus deu uma ordem, ó, pega o barco e passa para o outro lado. Então, ele deu uma ordem, não estava longe do controle dele, não era por acaso, veio essa tempestade, mas veio e eles puderam ver quem é este que até o mar, né, e o vento o obedecem. Então, tudo aquilo que nós passamos é para aprendermos mais sobre o poder de Deus. Então, nós vemos ali Jesus dentro do barco. Então, pode falar assim: ah, Jesus mandou a gente passar do outro lado, ele não estava no barco, por isso a tempestade veio. Não. Depois, Jesus estava dentro do barco dormindo e a tempestade veio e ele se levantou. Então, nós temos que começar a entender que mesmo que haja obstáculos, adversidades, oposições, Deus está no controle. Então, como eu falei, muito veio uma vertente, uma doutrina ali que se está dando errado na sua vida é porque Deus não está. Se você está doente é porque você não está buscando a Deus corretamente. Então, se você foi chamado, tudo vai dar certo na tua vida.
A partir do momento que você ergue a mão, aceita Jesus e começa a fazer a obra dele, você não vai ter mais inimigos, nem oposições, nem problemas de saúde financeira. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos que começar a tirar, limpar isso do nosso coração e passar adiante também, porque muitas vezes você passa um problema e as pessoas olham e falam assim, né, sem sabedoria também, né? E pensam, ah, Jesus não está na tua vida porque você está doente, Jesus não está na tua vida porque está dando errado isso ou aquilo. E isso não existe, né? Então nós temos que prestar atenção nisso e ir limpando o nosso coração disso, porque até mesmo o nosso coração está cheio, a nossa mente também. Então, olha, eu entrei aqui, mas está tudo dando errado, só tem levante, só está dando problema lá na minha casa, aqui, eu não quero mais. Então, nós temos que prestar atenção. Naquela tempestade, os discípulos começaram a jogar as coisas, desesperar, né, até mesmo da própria vida, né, e eles estavam na direção de Deus. Mas também nós temos uma grande promessa: se nós estamos na direção de Deus, Ele estará conosco. Então pode o barquinho balançar, pode o problema levantar, como Neemias levantou Sanbalat e Tobias. Então hoje eles são conhecidos como opositores da obra do Senhor, e Neemias como um grande construtor, como um grande participante de um grande avivamento, de uma reforma. Olha só, então nós temos que tirar um pouco isso do nosso coração, né? Deus só está conosco e nós só estamos porque está dando tudo certo. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Na Bíblia nós vamos ver também que pessoas foram ali, né, levantadas para uma grande obra e uma grande oposição. Então nós vamos ver o apóstolo Paulo, que foi agredido, né? Foi morto por decapitação, né? Então, mas ali ele fala, né, que ele guardou a fé, né, que agora ele vai ver Jesus. Então é lá na esperança, né? Lá a esperança de morar com Deus. E vamos nos apegar sobre o exemplo também de Neemias, né? Às vezes até o nosso corpo, a nossa mente quer, mas como foi falado, né, que Jesus viva e que eu morra, né? Então o que é isso? É nossas vontades. Então a minha vontade é deixar tudo para lá. Não tem aquela expressão de chutar o balde? A minha vontade é chutar o balde, mas que eu morra, ou seja, que a minha vontade morra, que prevaleça a vontade de Jesus. E Jesus nos chamou para uma grande obra. Então, nós temos que pensar isso. É difícil porque tem que mortificar essa carne, mortificar a minha vontade. A vontade que eu tenho é de não voltar mais. A vontade que eu tenho é de não fazer mais. Não é verdade? Então, às vezes você pode não ter esse jeito aqui, mas você pode falar assim, olha, por mim eu quero parar, por mim eu não quero mais. Mas nós temos que morrer. A nossa vontade, ela tem que morrer e Jesus viver em nós. Ou seja, olha, como Neemias, ele não falou eu não quero. Talvez ele até queria descansar, voltar lá para o palácio, né? Olha, mas eu não posso, né? Essa reforma aqui depende de mim. Lógico que é Deus quem ajudou, porque foi reconstruído em poucos dias, né? Tiraram até sarro, mas aí, olha só, né? Teve que ficar quieto, porque deu certo. Lógico que era Deus fazendo, mas eu não posso, porque Deus me chamou. Quando nós vamos falar de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra na vida das pessoas que nos ouvem, das crianças que nos ouvem. É o Espírito Santo de Deus, é Jesus que vai fazer a obra, mas Ele nos chamou e por isso nós também temos que ser gratos, né? Ele pode todas as coisas e Ele chamou você e eu. Então nós não podemos parar, nós temos que continuar. Então, muito obrigado por estar até aqui agora comigo, mas vamos para a próxima aula e sempre que precisar, volte, revise os conteúdos e me chama no WhatsApp se preciso for, tá bom? Deus abençoe vocês.